Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, esteja com todos, amados e queridos irmãos. Estou aqui uma vez mais para poder estar ministrando uma palavra para a sua vida, também para o seu ministério. Hoje uma palavra mais voltada à área ministerial. O texto que eu quero usar com vocês é falar sobre três características de um chamado, três características de uma pessoa que vai receber um chamado de Deus. O texto eu quero usar com cada um dos amados irmãos, está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 1, está dito assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser um apóstolo e consagrado para o Evangelho de Deus. Quando Paulo se refere a esse texto, Paulo coloca três características de uma pessoa que está prestes a ser colocada para começar a trabalhar na obra de Deus. A primeira palavra que Paulo coloca é a questão: Paulo, servo de Jesus Cristo. Segundo, ele coloca chamado para o Evangelho de Deus. E terceiro, ele coloca a questão da consagração. Entre nossos dias de hoje, há muitas pessoas que elas desejam a consagração ministerial. Ele deseja chegar ao nível de ser um pastor, de ser um apóstolo, até mesmo um evangelista, um profeta, seja dependente de qual seja a sua chamada. Quando nós adentramos na palavra e começamos a observar alguns detalhes, alguns passos que a pessoa precisa para alcançar essa consagração, o princípio disso é a questão do serviço. Paulo começa dizendo: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Então, como é que começa? Quais são os primeiros passos de um obreiro que terá um ótimo futuro na presença de Deus? Paulo diz no texto: Paulo, servo de Jesus Cristo. Primeiro passo de um obreiro que irá ter um futuro brilhante nas mãos de Deus é a questão do serviço. O tempo do serviço é o tempo do preparo. O tempo do serviço é o tempo da experiência que Deus vai dar. Quanto maior o tempo do serviço, maior o tempo do preparo que essa pessoa terá. O tempo do serviço parece um tempo de humilhação, parece um tempo onde não há reconhecimento, parece um tempo onde ninguém te vê, só te ordena: faz, cumpre isso, e você pouco a pouco vai fazendo, vai cumprindo. E você tem que ter na sua mente, no seu coração, que a cada um desses serviços que você é enviado a fazer na obra, seja ele qual for, evangelismo, ajudar na igreja, ajudar na cantina, ajudar os irmãos, a olhar o carro, diversos tipos de coisas, não importa qual seja a área do serviço que você foi enviado, em cada uma dessas áreas, Deus está te preparando. Paulo disse: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Então você que está sendo preparado para ser um obreiro do Senhor, sirva, abaixe sua cabeça, obedeça e saiba que esse tempo do serviço é o tempo do seu preparo. Tudo isso lá na frente vai resultar na glória, porque você viveu os passos de um chamado. Por que eu digo os passos de um chamado? Porque Paulo falou aqui, Paulo, servo de Jesus Cristo, e depois do serviço, Paulo disse: chamado para ser um apóstolo. Deus quer chamar, mas Deus só chama quem serve. Primeiro passo de um obreiro, o serviço. Segundo passo de um obreiro, o chamado. Paulo falou: eu servi o Evangelho de Jesus Cristo, e agora estou sendo chamado para ser um apóstolo. Sabe que o serviço sempre virá antecipadamente do que o seu chamado. Muitas pessoas querem ser chamadas, mas poucas pessoas querem servir. Muitas pessoas querem ser consagradas, mas poucas pessoas querem servir. E eu quero vos dizer que o tempo do serviço é mais importante do que o tempo do seu chamado, porque no chamado você já tem que começar a atuar, mas se você não serviu, o que fará? Como saber os caminhos? Como saber os meandros por onde Deus vai te usar? Deus vai te conduzir. Então o tempo do serviço, o tempo em que você está sentado, o tempo em que você está recebendo as ordens, é o tempo do seu preparo, para quando Deus poder te chamar, você já serviu e agora está sendo chamado. E o último passo de uma pessoa que está sendo colocada na obra de Deus, Paulo disse: consagrado para o Evangelho de Deus. Então eu vejo aqui três etapas de uma pessoa que está prestes a começar a ser usada. Primeiro passo é o serviço, segundo passo é o chamado, e terceiro passo é a consagração. Não tenha na sua vida o alvo a consagração, tenha na sua vida o alvo como serviço. Não tenha na sua vida o alvo como a consagração, tenha na sua vida o alvo como chamado, e a consagração ela virá naturalmente, se Deus perceber que você é uma pessoa que serve, se Deus perceber que você é uma pessoa que tem um chamado, então Deus automaticamente, no tempo certo, no cumprimento certo, Deus te levará ao tempo da sua consagração. Eu quero que você observe rapidamente que Paulo disse: eu sou consagrado para o Evangelho de Deus.
consagrado para o Evangelho de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus e até mesmo o Evangelho de Paulo. Estou dizendo essas 3 palavras porque eu vou te provar agora em Romanos que Paulo falou sobre o Evangelho de Deus, o Evangelho do seu Filho e o meu próprio Evangelho. Paulo disse, o Evangelho se tornou a base estrutural do ministério de Paulo. Hoje nós temos visto pessoas pregar sobre diversas coisas e na sua mensagem não consta Evangelho. O Evangelho é a base de qualquer mensagem. Se pregar em Gênesis, há Evangelho. Se pregar em Êxodo, há Evangelho. Se pregar em Deuteronômio, também há Evangelho. Qualquer livro da Bíblia, seja por tipologia, seja por revelação, seja pelo tempo, a profecia ou diversas formas de você encaixar a sua mensagem, o centro tem que ser Evangelho. O centro tem que ser sempre o Evangelho. Esse capítulo 1, versículo 1 de Romanos, que é um texto muito, muito forte, Paulo disse, chamado, consagrado para o Evangelho de Deus. Mas o capítulo 1, versículo 9, Paulo diz assim, porque Deus, a quem sirvo no meu espírito, no Evangelho de seu Filho. Observe as palavras, capítulo 1, versículo 1, Paulo disse, o Evangelho é de Deus. Capítulo 1, versículo 9, Paulo diz, o Evangelho é de seu Filho. Mas no capítulo 16, versículo 25, Paulo disse, o meu Evangelho. Então, eu quero que você veja e tenha isso na sua vida e no seu ministério, que Paulo recebeu o Evangelho de Deus, passou pelo Evangelho do seu Filho e no final acabou pregando o seu Evangelho. Professor, como assim o seu Evangelho? É que Paulo se tornou tão íntimo do Evangelho, Paulo se tornou tão íntimo das revelações do Evangelho, que ele disse o meu próprio Evangelho, quer dizer, o Evangelho de Deus, o Evangelho de seu Filho, se tornou o próprio Evangelho de Paulo. Quanto mais íntimo você se torna da presença, da glória, da unção, do Evangelho, da presença, você pode dizer, o meu Deus, o meu Senhor, o meu Pai, porque você é íntimo, e Paulo termina o seu livro de Romanos dizendo, o Evangelho que eu recebi do Pai, que passou pelo Filho, se tornou o meu Evangelho. Não é a sua própria vida, é o mesmo Evangelho de Deus, é o mesmo Evangelho de seu Filho. E Paulo agora, com a propriedade profunda, disse, o meu Evangelho. Olha o nível que esse homem chegou, porque um dia Paulo começou servindo, Paulo passou sendo chamado e Paulo terminou sendo consagrado. Eu vos deixo aqui 3 passos para um ministério abençoado na presença de Deus: o serviço, o chamado e a consagração. Que Deus assim vos abençoe em Cristo Jesus.